Oi, gente, vamos aprender a fazer esse cestinho pro Dia das Mães? Vocês podem usar o cupom Dia das Mães lá no nosso site para adquirir todos os produtos com desconto. E os materiais estão aqui na descrição do vídeo. A gente vai começar fazendo a base do nosso cesto, então a gente vai fazer o anel mágico. Vocês vão deixar aí dois fios paralelos um com o outro, introduzir a agulha por baixo dessa primeira alcinha, laçando a outra, fazendo um ponto. Nesse anel, a gente vai trabalhar o total de 7 pontos. Então, eu já fiz o meu primeiro e vou fazer aqui mais 6 pontos. Recomendo vocês fazerem essa carreira com pontos mais larguinhos para facilitar a visualização na próxima carreira. Sete pontos. Agora, a gente vai puxar esse fiozinho que está solto. E ficou assim. A gente vai fazer o acabamento invisível, que consiste em a gente colocar essa agulha de trás para frente nessas duas alcinhas. Introduzir a agulha, vou puxar essa argolinha, puxa ela lá pra trás. Prontinho. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer ponto baixo centrado. Esse ponto precisa ser bem no meio do ponto, ó. Tá vendo que tem duas alcinhas aqui? Nossa agulha tem que passar no meio delas e sair, ó, entre as alcinhas. Uma alcinha, duas alcinhas. Vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto. E eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Essa argolinha eu vou introduzir aqui na agulha. Puxar o fio que está vindo do novelo aqui pra frente. E fazer um ponto. Ficou assim. A gente precisa crescer essa base, então a gente vai fazer aqui uma carreira de aumentos, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, 2, venho no ponto aqui do lado, no meio dele, faço mais 2 pontos. Cheguei aqui no meu último ponto. Só recapitulando, se a gente fez 7 pontos na carreira anterior, aqui a gente vai ter que ter 14 pontos. Agora, vamos fazer o fechamento invisível novamente. Todas as carreiras vai ser esse mesmo fechamento, que é a agulha de trás pra frente, puxa essa laçadinha lá pra trás, introduzir a agulha bem no meio do ponto. Laçadinha na agulha, ó, pode ajeitar. E trazer o fio aqui pra frente novamente, fazendo um ponto. A gente vai intercalar os aumentos. O que isso significa? Que eu vou fazer um ponto baixo sozinho e 2 juntos. Então, aqui, ó, eu fiz um ponto sozinho. No ponto do lado, eu vou fazer 2 juntos. Dou altura, 2 pontos no mesmo lugar.
Ponto seguinte, um ponto sozinho. E o próximo, 2 pontos juntos. Último ponto, se eu comecei com um ponto sozinho, eu tenho que terminar com 2 pontos juntos, com um ponto de aumento aqui. Então, se a sua base aí não deu certo, vocês conferem os pontinhos se estão certos. Ó, e vou fazer aquele mesmo fechamento. Essa carreira a gente vai continuar intercalando, porém agora uma forma diferente. Antes a gente estava fazendo um ponto baixo e um aumento. Agora a gente vai fazer um aumento e 2 pontos baixos sozinhos. Porque não pode ter aumento em cima de aumento, senão a sua base pode ficar torta, pode ficar aí abaulando. Então, ó, eu fiz aqui o primeiro ponto e vou fazer outro ponto no mesmo lugar. Se vocês repararem, aqui tem um aumento. Então, eu vou fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho. E agora, no ponto que está sozinho, depois do aumento, eu faço o aumento nele. Ó, 1, 2. E aqui, novamente, se eu comecei com 2 pontinhos juntos, eu tenho que terminar com 2 pontos separados. Vamos fazer o fechamento. Nessa carreira, a gente vai intercalar novamente. Agora, vai ser 3 pontos sozinhos e um ponto junto. Então, ó, aqui eu vou fazer um sozinho, mais um sozinho, mais um sozinho, totalizando aí 3 pontos sozinhos. E agora, eu vou fazer um ponto de aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo espacinho. Novamente, um sozinho, 2, 3, e agora 2 pontos no mesmo lugar. Essa carreira, novamente, se antes a gente estava fazendo um ponto junto e 3 separados, agora a gente vai fazer um ponto junto e 4 pontos separados. Então, ó, vou começar aqui já com um ponto junto, o aumento. Uma, 2, 3, 4 separados e mais um aumento no próximo ponto.
vou fazer aqui e volto com vocês. A minha base ficou com 15 centímetros. Se vocês quiserem, podem fazer uma base maior do que esta. Só seguir essa mesma lógica, esse mesmo padrão, que não pode ter aumento em cima de aumento. E aqui, eu fiz 4 pontos sozinhos. Então, na próxima carreira, seria 5 pontos sozinhos e por aí vai, tá bom? Agora, eu vou cortar o meu fio e fazer aquele mesmo fechamento aqui. Aqui é aquele mesmo esquema, vou introduzir a agulha de trás pra frente e jogar esse fio lá pra trás. Pronto. Agora esse fio a gente vai simular como se fosse um outro ponto aqui. Então, a gente introduz a agulha aqui no meio desse ponto, puxa essa laçadinha lá pra trás. Fica assim, perceptível, olha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui os arremates, esconder esses fiozinhos aqui e eu já volto com vocês. Prontinho, base finalizada. Agora a gente vai fazer um acabamento em pontos baixíssimos em toda essa base. Vou introduzir aqui a agulha em qualquer lugar na base. Laçar aqui o meu fio. Introduzir no ponto seguinte, você já pode vir, ó, arrematando ele também. E ponto baixíssimo. Aqui vocês podem fazer esse ponto mais frouxinho, não precisa apertar ele tanto. E o acabamento aqui vai ser aquele mesmo esquema, introduziu a agulha nas duas laçadinhas do ponto, puxou aqui pra dentro e a gente simula a correntinha aqui, ó. Vamos passar a agulha nessas duas alcinhas do ponto até ela chegar aqui na frente, no meio do ponto. E vamos puxar esse fio aqui pra trás. Prontinho. Ficou assim, ó. Agora é só arrematar aqui o fiozinho pra gente começar a subir nosso cesto. A gente vai começar a subida do nosso cesto. Esse lado aqui, ó, vai ficar pra fora e a gente vai subir o cesto assim. A alcinha que a gente vai trabalhar aqui, ó, vai ser essa primeira alcinha e esse gominho aqui, tá bom? Pra ficar essas alcinhas aqui aparente, esse acabamento em ponto baixíssimo. Então, ó, introduzi a agulha, vou laçar aqui o meu fio e fazer um ponto baixo. Pronto. No próximo, as duas alcinhas. E vocês já podem ir arrematando esse fio aqui, tá bom? Dou a altura e o ponto baixo. Fiz aqui o meu último ponto e eu vou fazer o fechamento junto com vocês. Vou puxar essa laçadinha aqui pra frente. Ó, introduzir a agulha no ponto seguinte e vou levar ela lá pra trás. Pronto. Vou puxar aqui, ó, o fio que está vindo do novelo um pouquinho, pra deixar ela do tamanho uniforme aí, nem muito grande, nem muito pequenininha. Peguei minha agulha e introduzi bem no centro do ponto. Ela precisa sair entre as duas perninhas. Uma perninha, duas perninhas. Vou
pegar o meu fio que está vindo do novelo, trazer ele aqui pra frente, da altura. Essa laçadinha vou introduzir na minha agulha e puxar o fio que está vindo do novelo. E fiz aqui o ponto baixo. Essa é a nossa segunda carreira e aí a gente vai fazer mais 4 carreiras para totalizar 6 carreiras no total. Dei a altura e fiz o ponto baixo centrado. Cheguei aqui no meu último ponto, a gente não vai cortar o fio, a gente vai puxar ele e vai trazer ele aqui pra trás. No ponto alongado, a gente vai traçar uma linha reta, bem nessa carreirinha onde a nossa laçada se formou, ó. E vamos introduzir a agulha no pezinho do ponto. Com o fio que está vindo do novelo, a gente vai trazer esse fio lá pra frente. E ó, da altura até aqui em cima. Vou introduzir minha agulha naquela laçadinha, pegar a alcinha, colocar na agulha, fio do novelo e passar por todas elas. Prontinho. Agora, a gente vai, ó, deixar essa aqui um pouquinho mais frouxinha. Vim aqui, ó, no ponto seguinte, no pezinho dele. E fazer o mesmo esquema. Puxei o fio aqui pra cima. Segurei com o meu dedo, ó. Coloquei a agulha na alcinha. Introduzi no ponto do lado. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E aqui vocês podem ir ajeitando do jeito que vocês acharem que fica melhor. Vou fazer mais uma vez com vocês. Ó. Introduzir a agulha no pé do ponto. Vou laçar o fio lá pra frente. Dei a altura. Segurei com o meu dedo. Colocar a laçada na agulha e dentro dessas duas alcinhas aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar. Eu vou ir fazendo aqui e no final eu volto com vocês. No meu último ponto, mostrei pra vocês como está ficando. Se vocês quiserem agora, assim que vocês finalizarem, vocês podem identificar, tipo aqui, ó, que tem um espacinho e abrir mais o fio pra tampar direitinho, ó. Vou fazer o último ponto aqui com vocês.
abrir no fio para tampar bem essa carreira. E aqui a gente vai cortar o nosso fio. Vamos puxar, fazer aquele mesmo acabamento. Vamos simular um ponto fake. Introduzo a agulha nessas duas alcinhas. Puxo o fio aqui pra cima. E agora, a gente vai sair com a agulha bem aqui no meio desse ponto. Assim. Eu vou puxar o fiozinho lá pra trás. Olha como ficou perfeito o acabamento. Só ajeitar aqui agora. Eu gosto de abrir bem o fio para esse acabamento ficar legal. Agora vocês vão arrematar esse daqui e a gente vai fazer um outro acabamento aqui, como se fosse uma flor. Pro detalhe aqui, a gente vai trabalhar nessa primeira alcinha aqui, ó. Tá bom? Não é nas duas, só na alcinha de cima. Aqui eu já fiz a minha laçada inicial, tá bom? E eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. A gente vai fazer um ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio. Vim aqui no mesmo lugar, na mesma alcinha. Puxar, ó. Vou passar por dentro de uma e agora da outra. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos introduzir agora, ó, bem aqui na cabecinha do ponto alto, ó. E nessa laçadinha que fica aqui embaixo. Vamos fazer um ponto baixo. E agora, na mesma alcinha, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Ficou assim. Vocês vão dobrar ele pra frente do cestinho, ó. Pra fechar, a gente vai pular um ponto, que é esse aqui, ó. Ele fica escondido. Um ponto e vamos entrar no segundo. Fazer um ponto baixo. Vou fazer bem de pertinho agora pra vocês verem. Passar o fio e vou fazer 2 pontos altos na mesma alcinha. Três correntinhas, 1, 2, 3. Vamos entrar com a agulha na cabeça do ponto alto e nessa alcinha aqui, ó. Fazer um ponto baixo.
pro alto no mesmo espacinho, na mesma alcinha. Agora, em vez de pular duas alcinhas, entrar na segunda alcinha, eu vou entrar na terceira. Então, ó, 1, 2, 3. Na alcinha de cima, um ponto baixo. E vamos repetir esse processo. Pulei 1, 2, vou entrar na terceira. Aqui é a minha última folha e eu vou entrar, ó, 1, 2 no terceiro, finalizar para fechar essa última folha. Aqui a gente vai cortar o nosso fio. Vamos puxar ele aqui pra frente. Peguei até uma agulha aqui mais fina pra mostrar melhor pra vocês. E a gente vai fazer aquele fechamento invisível aqui, ó. Nessas duas alcinhas. A gente vai laçar o fio. Fazer ele aqui pra frente, ó. Agora, a gente tem que passar esse fiozinho lá pra trás pra gente arrematar. Eu vou introduzir ele no meio desse ponto aqui, ó. Então, ó, eu vou passar a agulha de trás pra frente. Puxar ele lá pra trás. Essa foi a forma, assim, que eu achei menos imperceptível o acabamento. Mas se vocês quiserem fazer de outro jeito, tá bom? Vocês vão virar o trabalho e vai arrematar esses dois fiozinhos aqui atrás, no meio dos pontos, tá bom? Se olhar assim de cima, parece até um sol, não parece? Mas aqui a gente vai, com a própria mão mesmo, abaixando esse acabamento que a gente fez. Dessa forma. Prontinho. E o nosso cesto tá pronto. E esse foi o resultado com bombom dentro. Lembrando que você pode colocar o que a sua mãe gostaria de receber. Pode colocar semi-joia também, coisas assim para fazer café. A gente aqui que é mineiro ama. E fazer aquela embalagem linda, né? Ou você também pode usar, igual eu falei anteriormente, subindo, né? Esse acabamento pra cima para lembrar um sol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal.